Quero ler juntamente com vocês Salmos 111, 10, versão NVI. Salmo 111, 10, versão NVI. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Essa questão do temor, de temer a Deus, de em tudo que nós fizermos, colocarmos Deus em nossa mente, entender que tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós vamos prestar contas diante dele, né? A nossa adoração, o nosso louvor e a nossa vida, né? Não só aqui no culto, mas no nosso dia a dia. E isso nos preserva de muitas coisas, nos ajudam a viver uma vida boa e diferente das pessoas aí fora, né? Teve uma vez que um ateu estava conversando com um teólogo, e o teólogo falou: cara, se por acaso a tua teoria estivesse certa de que Deus não existe, né, eu pelo menos viveria uma boa vida aqui na Terra. Mas se a minha teoria, que você diz que é a teoria, estiver certa, né, coitado de você, né? Mas é exatamente isso, né? Então, em tudo devemos temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Amém? Deus, Pai, obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos proporcionou estar aqui, ó Deus. Nós reverenciamos, Senhor, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor a Ti, Deus, tudo aquilo que nós temos, tudo que nós fazemos, ó Deus, para a Tua honra e glória, Deus. E obrigado, Jesus, por o Senhor ter morrido em nosso lugar, Deus. Obrigado, Senhor, por ter feito tudo o que o Senhor fez para que hoje nós pudéssemos ser salvos, ó Deus, da ira do Senhor, salvos do pecado, Deus, para vivermos uma vida em abundância aqui contigo, Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, faça-se presente, fica à vontade no nosso meio, faça aquilo que o Senhor quiser fazer, Deus. Se tiver alguém que precisa de uma cura, que o Senhor venha através do teu poder curar. Se tiver pessoas que precisam ser libertas de vícios, Deus, que o Senhor venha libertar, ó Deus. Se precisar, Senhor, pessoas que não são salvas serem salvas, que o Senhor venha salvar nessa manhã, em nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém. Vamos adorar o Senhor. Estou aqui porque me mereço te amar, e então eu posso me perdoar. Teu sangue sobre mim comprou e me restaurou. Perdão me perdoou. No passado já não mais demorei, pois eu sou. Ele veio viver com a sua alma. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais. Pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz retornou.
Quero chamar o Wellington Pará aqui na frente. Bom dia a todos, Shalom. Gostaria de ler Salmos 127 e uma parte do 128. Dois salmos muito interessantes, né? O salmo não fala assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são presentes do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Salmo 128. Vamos lá. Feliz aquele que teme ao Senhor. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos, e que a paz esteja com o povo de Israel. Glória a Deus por esses salmos que foram lidos, né? A verdadeira prosperidade em si não é somente o dinheiro, né? E graças a Deus nós podemos testemunhar, né? No culto de ações de graça, a missionária Juliana falou uma coisa, e eu sempre penso nisso. Eu nunca vi alguém chegar aqui na fila e faltar o almoço, faltar o café. Talvez você pode chegar ali, o leite ter queimado, o leite ter azedado, o pão não tá um pão novo, mas eu nunca vi faltar comida. Talvez falte a coisa que nós gostamos, mas Deus não tem compromisso com o nosso gosto. Deus tem um compromisso com o suficiente. E antes de nós tirarmos o dízimo nas ofertas, gostaria de dar um recado sobre essa questão de adote uma criança. Temos 10 crianças na África para serem adotadas, valor de R$10 em diante. E temos os projetos, né? Projeto de jiu-jitsu, projeto da escolinha, projeto de um monte de coisa, projeto Adote o Bill no futebol e um monte de projetos. E graças a Deus que a igreja tem se envolvido, né? Nós temos o alvo aí dos 25 mil e eu creio que nós vamos bater. Está muito próximo. Graças a Deus vai ter um evento relacionado a esse alvo a ser batido. Então muitas coisas nós temos feito e graças a Deus por isso. E a Bíblia em Malaquias fala: se nós dermos o dízimo e as ofertas, Deus vai nos abençoar. Ele vai abrir a janela dos céus. E graças a Deus tem essa questão também da oferta que é mandada para o pastor Larry, para a dona Elizabeth, né? Hoje vai diretamente para a dona Elizabeth. E sempre o pastor jovem coloca lá, né? Quando ela recebe, o quanto ela fica grata, né? Feliz pelo aquilo que ela recebeu. E uma vez o pastor Giovanni falou na reunião essa questão de você ser participante. E graças a Deus eu tenho sido participante e tenho sido muito abençoado. Arrumei até um emprego agora. Lulu vai ficar com inveja, mas eu sou segurança da minha sogra. Um dos requisitos tinha que ser de faixa marrom para cima. Então, na licitação o Luciano perdeu. Eu fui contratado, acho que vai ter até 13º agora. Então, graças a Deus por isso. Então, Deus tem nos abençoado. Graças a Deus. Então, o reino de Deus ele é assim, não.
não é somente a questão do dinheiro, é você ter uma boa família, você ter bons filhos, bons amigos, você ter pessoas que você pode contar nas dificuldades e vários requisitos que o reino de Deus nos envolve. Então vamos orar pelo dízimo, pelas ofertas, e graças a Deus nós temos visto com os nossos olhos, como sempre pessoas vêm aqui testemunhar, né? A maioria de nós quando chegamos no seminário não era assim. A maioria dos quartos não era como estão, não tinha essa quadra quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eu falo isso direto nas turmas que eu dou aula. Eu fui morar com 28 peão, um mais doido que o outro, um quarto só tinha um banheiro. Agora você imagina. E na época que o pau comia futsal, neguinho levava a trava até nos dentes aí. Então, e nós éramos disciplinados, só ia tomar banho em cima da hora. Você imagina a correria que era, mas graças a Deus estamos aí e avante. O reino de Deus é para frente. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida, né? Se não for o Senhor que edificar a casa, igual nós vamos trabalhar nisso, né, Deus? Então, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado demais. Nós somos muito agradecidos pela tua fidelidade. Tua palavra fala que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Então cabe a nós fazermos a nossa parte, de sermos obedientes, de darmos o dízimo, de darmos a oferta, de sermos pessoas generosas e envolvidas no teu reino. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, e que cada vez mais o Senhor possa manifestar a tua fidelidade para conosco e para essa igreja, como família, como lares, como missão, e eu creio que juntos nós podemos ir mais longe. Então assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé para continuarmos adorando o Senhor.
Pode levantar. Quero chamar as crianças aqui na frente. Pois eu confio em ti, Senhor, contigo tu és meu Deus. Salmos 31:14. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, onde Filho, a vida eterna. Filipenses 4:3. Tudo pode ser me fortalece. Gálatas 5:22. E os frutos do Espírito são amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra esses princípios não há lei. Pelas mãos, vamos estar orando. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te peço por essas crianças, meu Deus, o Senhor vem estar abençoando, Deus, a cada dia mais. O Senhor vem estar usando meus pais, os professores, para ensiná-los da melhor maneira, para que eles possam entender a Tua palavra e viver aquilo que o Senhor quer, Pai, a vida que o Senhor quer que eles vivam. Para a Tua honra e glória, o Senhor abençoa os professores que vão dar aula agora, que eles possam dar da melhor maneira a aulinha, Deus, que eles possam entender, né? As crianças possam entender a Tua palavra e assim, Deus, levá-las para a vida, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar o pastor Jorge aqui na frente. Shalom para todos. Antes de eu entrar pegando o título da mensagem ou na mensagem, é só falar uma coisa que eu acho que vai ajudar a gente essa manhã. Muitas vezes eu acho que Deus ministra muitas coisas em nossos corações, né, e muitas vezes a gente não consegue expressar, né, na hora que a gente vai compartilhar, né, com as pessoas. O pastor até comenta muito que quando a gente está com uma conversa pessoal com alguma pessoa, né, então é tão edificante, né, é tão bom conversar com a pessoa e a gente fica tão animado e até convida a pessoa para falar também, né? E acabando, a pessoa não fala aquilo que está falando particular com a gente, né? E direciona outra palavra. E muitas vezes é assim também, né? Na hora de nós temos a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus, Deus vem ministrando muitas coisas. Então, eu tenho um hábito, né, de ir anotando. Eu tenho uma pastinha, então eu vou anotando aquilo que Deus vai de algum modo, né? Através de alguma coisa, através de uma palavra, de uma mensagem, de uma situação que Deus vem ministrando, eu vou anotando. Para quando tiver uma oportunidade de compartilhar ou ministrar a palavra de Deus, tem muitas coisas que Deus vai ministrando. Então eu espero, né, que eu quero falar desde já, eu espero que eu consiga, né, transmitir essa manhã aquilo que Deus tem colocado em meu coração.
em relação a ele, né? E outra coisa em relação a isso, o título da minha mensagem, aparentemente, né, vai parecer uma coisa meia, né, do homem em si, né? Mas Deus nos fez assim, então não tem como tirar Deus da situação. Mas diante da palavra de Deus, quando você vai buscando Deus na sua hora devocional, lendo a Bíblia, né? Hoje nós temos facilidade, até através de aplicativos, de ouvir a palavra de Deus, né? Então, eu viajei com o Henrique, eu achei legal, mano. Engraçado e legal ao mesmo tempo, né? O que ele falou, né? Da esposa dele. Então foi muito bom que ela fica ouvindo a palavra de Deus. Eu penso, nós temos facilidades hoje, né? Então, você está trabalhando, você está fazendo alguma coisa, muitas vezes no meu escritório, né? Quando eu estou fazendo algo manualmente falando, eu coloco a Bíblia para estar ouvindo. Então, eu fico ouvindo a Bíblia, né? E ao mesmo tempo, eu estou ouvindo a palavra de Deus e fazendo aquilo que eu tenho que fazer, né? Então, aproveitando bem meu tempo em relação à palavra de Deus. E nisso, eu acho que Deus vai construindo, né, a nossa mente, Deus vai construindo nossos corações, Deus vai, né, construindo nossas vidas em cima daquilo que nós temos ouvido ao livro da palavra de Deus, né? Então, e o título da minha mensagem é cuidado com os seus sentimentos. Então, esse é o título da mensagem que eu gostaria de falar essa manhã, né? Eu vou estar orando, e aproveitar a oportunidade. Se tiver alguém enfermo, nós não vamos, ungir com óleo, né? Mas se você coloca de pé, eu vou aonde você está mesmo, né? Nós vamos estar orando também para que Deus possa te curar, né? Deus possa te tocar nesse momento. Então toma um passo de fé, creia, né, na oração, creia na palavra de Deus, que Deus possa nesse momento operar milagres em nosso meio. Que Deus te abençoe, você que está tomando esse passo de fé. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã, agradecer ao Senhor pela tua palavra. Agradecemos também, Deus, por cada pessoa que está aqui nesse local. É uma oportunidade que nós temos diante do Senhor, Deus. Quando se fala em igreja, Deus, quando se fala em culto, automaticamente nós pensamos no Senhor. Então, Deus, nessa manhã nós estamos aqui para cultuar o Senhor. E Deus, eu creio, Deus, em tua palavra, né? Nós temos falado isso e a tua própria palavra também tem dito isso, que o Senhor é um Deus que não mente, né? Um Deus verdadeiro, um Deus fiel. Então nós pedimos ao Senhor, visita, Deus, as nossas vidas, né? Cada um que está de pé nesse momento, Deus, eu creio que tem uma situação que o Senhor pode resolver. Então eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja curando cada pessoa que está aqui de pé, Deus, crendo no Senhor nesse momento. E a tua palavra diz, Deus, que tudo quanto nós pedimos, o Senhor vai fazer, e aquele que pede, recebe. Então nesse momento, Jesus, nós estamos pedindo isso ao Senhor, a cura do Senhor, e além disso, Deus, a manifestação do Senhor, que o Senhor ministre a tua palavra em nossos corações nessa manhã, Deus, para a tua glória. Nós oramos assim, que seja uma manhã especial, vinda do Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, também aqueles que estão nos assistindo aí através da internet, né? Deus te abençoe também. Se tiver alguém nos visitando, Deus te abençoe, tá? E vamos abrir aí a palavra de Deus em Provérbios 4:23. Só que eu gostaria de, na minha Bíblia, que ela tem uma funçãozinha aqui que eu acho legal, tem a comparação das linguagens, né? Então você clica em cima, Provérbios 4:23, e automaticamente dá várias versões aí, né? Comparar as versões, aí tem várias versões. Eu gostaria de ler em duas versões, que um vai falar de pensamento, né, e outro vai falar de sentimento. Então, fala bem assim a palavra de Deus: sobre tudo que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Outro, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, eu li uma frase uma vez, e o pastor também citava muito essa frase: tudo que você pensa, você sente. Tudo que você pensa, você sente. E tudo que você sente,
você tem vontade de fazer. Então tudo que você pensa, você sente, aquilo que você sente, você quer fazer. E tudo que você faz tem consequência, né? E tem consequências que vão ser eternas. Então, inevitavelmente, né, isso vai ecoar aí a eternidade. Então tudo que você pensa, você sente, tudo que você sente, você tem vontade de fazer, e tudo que você faz tem consequência. E as consequências, como eu falei, tem consequências que vão ser eternas em nossa vida. Em relação a essa coisa de sentimento, né, então, e só dizer uma coisa, nós não podemos separar essa coisa de pensamento, sentimento e atitudes de nós, porque nós somos feitos assim, né? Então o homem, ele é feito exatamente dessas coisas. Nós temos o intelecto, nós temos as emoções e nós temos a vontade, né? Ou seja, né, pensamos, sentimos e decidimos, né, das nossas vidas. Então isso é natural. E quero dizer uma coisa para vocês, por incrível que pareça, eu tenho aprendido muito com isso, né? Então essa coisa de sentimento, essa coisa de ter emoções, e quem está falando com vocês, né, tem um temperamento. Eu sei que você tem seu temperamento, eu também tenho meu temperamento, mas muitas vezes quando nós vamos colocar essa coisa de temperamento, sentimento e decisão, eu creio que a decisão ela tem que prevalecer, porque a decisão é uma escolha sua, né? Então você tem que tomar uma decisão, né? Independente da... Então, o que eu quero dizer é que o meu temperamento não pode virar uma desculpa a qual eu não consigo decidir em cima do meu temperamento. Ou seja, eu sou assim porque é do meu temperamento. A gente ouve muito isso, né? Mas temos a nossa decisão, a qual nós podemos controlar, né, os nossos temperamentos. E tem um livro muito bom, né, que fala isso, sobre essa coisa de temperamento, né? Então, cada um tem seu temperamento, mas nós somos e podemos controlar os nossos temperamentos. Mas essa coisa de sentimento, muitas vezes eu ouço muito falar, né, quando a pessoa está em dúvida da sua comunhão com Deus. E uma das coisas que a pessoa fala é exatamente isso: eu não estou sentindo Deus, né? Muitas vezes a pessoa fala que está sentindo Deus, ou está sentindo a presença de Deus, né? Então, como que nós vamos ter um discernimento, como que nós vamos, né, saber se esse sentimento realmente é Deus ou não é, ou se é só nossas emoções? Então isso é muito importante nós entendermos, porque senão, se nós agimos ou queremos que tudo que nosso relacionamento com Deus vai depender de sentimentos, sinceramente tem dia, então parece que Deus sumiu, né? Porque não tem sentimento nenhum, a verdade é essa. Só que tem uma coisa, na área de oração, se você falar assim, você tem constantemente sentimento, ou desejo, ou vontade de estar orando, dificilmente, se você for deixar vir as emoções ou o sentimento de querer orar, que faz parte da sua comunhão com Deus, dificilmente você vai ter tempo de oração. E principalmente, como eu estou falando, talvez um sentimento, né, de querer estar orando. Então essa coisa é muito importante. Então um culto como esse, né, talvez hoje, os louvores, e nós entendemos que a música, ela mexe com as nossas emoções, né? Então o pastor Giovanni falou daquela música, né, aquieta minha alma, né? Então está escrito também no Salmo, o salmista fala isso com Deus: minha alma está agitada, né? Então muitas vezes está agitada em algum sentido, né? Mas quando você vai ouvir a música, realmente ela mexe com suas emoções. E eu estava compartilhando lá em Contagem, né, o pastor Adriano, a gente estava lá com ele falou assim, ele me perguntou algumas coisas que eu tinha passado, e como que eu tinha passado, algumas coisas de dificuldades e tudo. Eu falei bem assim, sabe o que é, pastor Adriano? Né, tem hora que nós vamos passar momentos difíceis, né, na nossa vida, né, mas só que dentro desse momento difícil, né, quando nós temos a disposição de depender de Deus, nós vamos se aproximar de Deus nos momentos difíceis. Então, quando a Bíblia fala que essas coisas que Deus disciplina, né, aquele que ama, tudo isso é no sentido de nos aproximar ou querer cada vez mais nós perto dele. Então, nesse sentido, eu falei com ele que eu tive muitos momentos, né, com Deus, através de louvor, através de música. E uma das músicas, né, que eu ouvia, acho que eu vou saber, Caminho no Deserto, né, eu acho que é o nome assim, Carol. Então, essa música, eu ficava ouvindo ela, mas eu ficava em prantos, né, naquele momento. Mas pode dizer, se eu for ouvir hoje, eu não vou nem chorar. Mas porque era o momento que eu estava passando, era um momento sentimental que eu estava tendo.
né? Era um momento de dificuldade que eu estava tendo e realmente estava mexendo muito com as minhas emoções. Mas naquele momento eu ia ouvir, né, o louvor, ficava sozinho, eu ficava lá ajoelhado, orando e tudo, começava a chorar. Talvez eu vou buscar essa experiência de novo e não vou ter. Talvez eu vou querer ter esse sentimento de novo, talvez eu vou querer ter esse choro de novo e não vou conseguir ter, mas porque foi o momento que eu estava passando. Então essas coisas de sentimento nós não podemos colocar em nossas vidas como talvez uma doutrina, um ensinamento. São momentos que nós passamos, talvez qualificaríamos como uma experiência que eu tive com Deus, né? Naquele momento eu tive um momento com Deus, e como eu estou falando, ajoelhado, buscando Deus, ouvindo louvor, né? E em prantos. Então os sentimentos, né, eles são enganosos muitas vezes. Então muitas vezes você pode achar que você está tendo um sentimento aí da presença de Deus, mas não tem nada a ver, principalmente talvez dentro das suas escolhas, dentro daquilo que você está vivendo, como você está fazendo com a sua vida. E você quer ver uma coisa que aconteceu comigo, né? Claro que eu não tinha entregado minha vida com Deus, eu não tinha uma experiência com Deus, não tinha uma comunhão com Deus, totalmente vivendo errado e tudo, mas só que eu vivi muito tempo uma religião, mas só que eu já falei isso, a religião em minha vida era como uma carta, né, de baralho que tinha dois lados, uma carta aí talvez de um calendário que tinha os dois lados, tinha uma figura e do outro lado, né, tinha o calendário. Eu já falei isso, que na minha carteira eu tinha esses calendários, hoje não existe mais, né, só os antigos aí que vão saber, né, então tinha uns calendários que vinha lá a figura de uma santa, e atrás tinha lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, assim, e se ganhava muito também de mulher pelada, né? Então na minha carteira tinha lá uma santa e tinha uma mulher pelada, então eu era dividido, né? Então, como a Bíblia fala, né? Então, vivia querendo viver para Deus, né? Mas era assim a minha vida, né? Então eu fui num encontro que tinha, eu acho que até teve esse final de semana aqui, e era exatamente nessa igreja aqui mesmo, que é a igreja católica aqui do bairro aqui, São José, e ali que eu participei, né, do encontro que eu fiz quando eu era católico. Então eu fiz, o nome é EAC, é Encontro de Adolescente com Cristo. Então isso realmente me mostra que o sentimento, a emoção, muitas vezes que você vai sentir em momentos talvez religiosos, não tem nada a ver com Deus, né? Então no momento que eu fiz o EAC, eu tinha aproximadamente aí uns 15 anos de idade, 16 anos de idade, e pai pensa, adolescente, né? Como que é a vida do adolescente aí no mundo, né? Então, em relação à mente, em relação às coisas que faz, totalmente moral, totalmente errado, né? Vivia completamente sem a vontade de Deus, hora nenhuma tinha uma direção de Deus e nem queria ter, muito pelo contrário, corria depois quando vinham, né, querendo falar de Deus para mim, eu saía de perto, não queria ouvir. Mas eu fui participar desse AC e foi muito legal, emocionalmente falando. Sinceramente, tem coisas que eu não esqueço até hoje que eu fiz lá. Palestras que eu ouvi lá até hoje eu não esqueço. Palestras sobre sexo, palestras sobre drogas, né, palestras sobre respeito às autoridades, às pessoas mais velhas e tudo. Então muitas coisas boas ouvindo, né, mas aí tem uma coisa interessante nesse encontro, né, que era um momento de louvor, né, e tinha uma menina que ela sabia realmente em relação, não sei se podemos falar que seria uma ministração naquele momento, mas ela começou a dedilhar o violão e começou a ministrar algumas palavras e começou a falar sobre relacionamento de filho com o pai ou com a mãe, né? E ela começou a falar, se você tem algo para pedir perdão à sua mãe, peça. Quando você vê sua mãe, né, dê um abraço à sua mãe. Qual foi a última vez que você falou para sua mãe que você ama? Né? Qual foi a última vez que você pediu perdão ao seu pai, sua mãe, das coisas que você tem feito de desobediência aos pais? E ela começou a me ensinar aquilo, deu um monte de coisa na minha mente. Eu falei, não, eu sou perverso, eu sou o pior filho da face da terra. Então quando eu encontrar minha mãe, eu quero dar um abraço, eu quero dar um beijo, quero dizer que eu a amo, né? Minha mãe é a pessoa mais especial do mundo. E o que aconteceu? Apagaram as luzes, né? O ambiente ficou escuro e a música continuou, e daqui a pouco começa uma pessoa chorando, outra pessoa chorando, e jovens chorando, né? E todo mundo chorando, e levaram a gente em outro ambiente, tiraram a gente de um ambiente e colocaram em outro. E nisso, quando estavam lá, né, e ela novamente falou aquilo, não perca a oportunidade, né, quando você vê sua mãe, de dizer que você ama sua mãe. E acenderam a luz.
E quem estava do meu lado na hora que acenderam a luz? Dona Zilda, né? Minha mãe. E me deram uma rosa. E na hora que eu vi minha mãe, mãe, né? Eu te amo, né? Dei a rosa para ela. A senhora é a melhor mãe do mundo, mãe. Eu te amo. Isso era no domingo. Né? Então, aquele momento que teve ali, né? Eu falando com minha mãe, eu te amo, mãe. Né? A senhora é muito especial. Eu dei a rosa para ela. Chegou a segunda-feira. Então, domingo à noite, eu dei uma rosa e falei para minha mãe que eu amava. Segunda-feira, chegou na hora dela me acordar para ir para a escola. Ela me acordou um pouco mais cedo. Job. Aí eu abri o olho assim. Aí ela, vai lá comprar o pão, que eu estou fazendo um café da manhã para você e vou esquentar o leite. Vai lá comprar o pão. Vai a senhora, mãe. Quero dormir um pouquinho mais. Então, não passou nem um dia. Aquele sentimento, né, aquela emoção que eu tive lá naquele momento que eu estava passando ali, né, falando com a minha mãe e tudo. Então a gente vê que essas coisas não tem nada a ver com vida com Deus, né, são simplesmente emoções que surgem, né, como eu estou falando, né, em relacionamento com a minha mãe. Então não fui obediente logo depois que eu falei que eu amava, mas muitas vezes os nossos sentimentos com Deus é assim. Na hora do louvor que tem uma letra de uma música, né? Nós talvez chorando, nós falando para Deus, Deus pode me pedir o que quiser que eu vou fazer. E muitas vezes tem letra da música desse jeito, faço qualquer coisa por ti. Mas aí vem a segunda-feira, né? Talvez você está numa situação, talvez você já passou por isso que eu vou falar, né? Você tem uma oportunidade de falar do amor de Cristo para uma pessoa no seu trabalho, né? Dentro do ônibus, dentro do banco, né? Então aquela coisa lá que você estava declarando no culto, era simplesmente emoção. Simplesmente sentimento. Então, até mesmo você ouve uma voz que eu creio que é o Espírito de Deus, né? Falar com você, para você falar do amor de Deus para uma pessoa, para você falar de Deus para uma pessoa, e você se cala, né? Então, cadê aquele momento do culto que você estava ali falando, declarando com os seus lábios, voluntariamente, né? No momento, como eu estou falando, do louvor diante de Deus, na hora, né? E tem um pregador que fala, né? Que a igreja, muitas vezes, é nesse sentido, que o momento que a igreja mais mente é dentro do louvor. Mas porque eu acho que é essa coisa nesse sentido, como eu estou falando, né? Porque nós estamos vivendo muitas vezes diante da música, né? Diante de um estado emocional, nós falamos, né? Declaramos que nós vamos fazer, mas essas coisas nós com Deus. Então é muito importante isso para nós, né? Como? Né, se você falar assim, mas sentimento é errado, de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa super emocionada, né? O Sobersone falava, né? Eu sou, né? Então, sou emocionante, né? Então, mas quem aqui não tem emoções? Né? Quem aqui não sente? É claro que tem pessoas que é muito mais. E sabe qual é o problema do sanguíneo? Todo mundo sabe quando você está muito alegre, todo mundo sabe quando você está muito triste. Né, que o sanguíneo é assim, então ele literalmente ele é um pavão, então ele abre a cauda, então ele fecha. Então, e o problema do sanguíneo é esse, na hora que você está um pouco sério, todo mundo, você está com problema, está passando por algum problema, aconteceu alguma coisa? Não, nada não, só estou um pouco calado, né? Então, mas é assim, então essas coisas, então, e qual seria a resposta disso, né, para nós termos a certeza que nós talvez não estamos vivendo em cima dos nossos sentimentos e achando que nosso sentimento está tendo uma relação, uma comunhão com Deus. Eu aconselharia, aqui no seminário tem, né, de ter um estudo, que é 1 João, que fala 9 evidências da vida eterna. E a primeira evidência é comunhão com Deus. A segunda evidência é comunhão com os irmãos. Né? Então você vai viver da melhor maneira possível, né? E ter uma evidência que fala vida sem pecado. Então não é uma coisa emocional. Aí nós vamos partir para um lado mais da razão, né? Um alicerce. Não adianta eu chegar a olhar para uma pessoa e falar assim, eu estou sentindo que ela, né, está passando por um problema, está acontecendo isso com ela. Qual a evidência que você tem? Né? E lá no estudo tem uma situação, né, que é bem interessante, né, que fala bem assim, que as pessoas elas querem medir as coisas, né, dos resultados
sem ter evidência, simplesmente pelo que está sentindo. Isso não é real e nem é certo, né? Então, eu estou sentindo que o Vasco vai ser campeão, Luciano, esse ano ainda, né? Então, é um sentimento sem evidência, né? Que está lá embaixo, né? Está lutando pela zona de rebaixamento. Então, como que o meu sentimento pode ter uma evidência? E quem entende futebol, quem está acompanhando, na hora vai rir de mim se eu falar isso. Né, jovem, né? É impossível isso acontecer, mas realmente, então eu olho para uma pessoa e falo assim, não, eu corro mais que ela, e principalmente talvez uma pessoa, né, mais gorda que você pensa que você corre mais que ela, mas qual evidência você tem isso? Talvez você não corre dia nenhum e é aquela pessoa que corre. Então ele fala que essas coisas, né, que não tem uma evidência, ou seja, que não tem uma prova, simplesmente está baseado em cima do sentimento, é muito perigoso. Não tem nada a ver, né, em relação a isso, mas a resposta está em Romanos capítulo 1, né, como que nós devemos viver, né? Romanos capítulo 1, versículo 5, aqui está muito mais seguro, né, para nós. Romanos capítulo 1, versículo 5 e 17. Capítulo 1, versículo 5 e 17. O 5 fala bem assim: por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. E no versículo 17, diz assim a palavra de Deus: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui, eu posso abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho mais sobre isso aqui, sobre essa questão de fé, né? Como que nós vamos adquirir fé? Né? Como que nós vamos desenvolver nossa fé? Como que nós vamos crescer em fé? A palavra de Deus fala que nós vamos crescer em fé, vamos obter fé, pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Então, quanto mais nós tivermos contato com a Bíblia, quanto mais nós estivermos lendo a Bíblia, quanto mais nós estivermos ouvindo a Bíblia, isso vai despertar fé em nossos corações. E eu passei a situação essa semana, né? Tem um cara, ele é bem conhecido aqui em Guarapari, ele é contador, e ele que abriu até a documentação da escolinha de futebol, né? Ele me fez de graça para mim, não me cobrou nada, ele falou, não, pode vir aqui que eu faço. Só que toda vez que eu ia lá, ele zombava muito do Evangelho, ele zombava muito de Deus, ele zombava muito da Bíblia, né? Todas as vezes. Teve alguns meninos que iam comigo aí, o Alex foi comigo uma vez, eu acho que o Érico também foi comigo. Antes de chegar lá, eu já avisava os caras, eu falava, ele é doido, cara, né? Vocês vão chegar lá, você não pode nem ficar escandalizado, porque ele é doido, ele é escarnecedor, ele é zombador, né? Então, já vai preparado, né? Então, chegava lá, era besteira atrás de besteira falando, né? Mas eu chegava lá e dando as minhas oportunidades, eu sempre falava do amor de Deus para ele, né? E teve uma vez que ele falou assim, aquele cara não tem jeito não. Eu falei, tem jeito para ele, teve jeito para mim, tem jeito para você, né? Então é como eu creio, né? Então, até quando eu faço visita no CDP, o diretor me perguntou isso, por que você vem aqui? Eu falei, eu venho porque eu acredito que eles podem me dar, senão não é vir, né? E eu estou aqui agora porque eu creio que a palavra de Deus pode ter um grande, né, efeito em sua vida, na minha vida. Então a palavra de Deus, como está falando aqui, o Evangelho é um poder, né, que há que transforma a vida. Então aí, o que aconteceu? Esse cara deu um tumor no cérebro dele, está com um tumor agora, né, e eu não sabia. 3, Luciano conhece ele, né? 3, ele é atual presidente do Guarapari Esporte Clube agora, então tem a ver com o esporte, né? Então aí ele está com 3, aí minha esposa está aí, ela ouviu o áudio que ele me mandou, né? Eu fiquei sabendo, eu mandei uma mensagem para ele, eu nem sabia se era ele que ia ouvir a mensagem. Eu falei, o que aconteceu? Aqui é o pastor Job, né? Fiquei sabendo da notícia sua e ele me mandou um áudio. Então eu fico pensando, num momento difícil, né? Talvez a pessoa desperta para Deus, talvez a pessoa, né, ela se abre para Deus. E ele mandou um áudio exatamente assim para mim. Ele falou, estou agarrado com Deus. Né, e te peço oração, né? Aí eu respondi para ele, todo dia agora eu estou mandando algo para ele, um versículo, um louvor, né, um vídeo, né, uma frase, e eu estou mandando para ele. Mas você sabe o que eu quero mandando essas coisas para as pessoas, talvez um versículo bíblico?
despertar fé no seu coração, despertar fé no coração dele, ao ponto que ele vai poder crer, né, na palavra de Deus, que realmente a situação que ele está, né, Deus pode curar, mas independente da cura física, eu creio que a alma dele é muito mais importante que o físico. Então muitas vezes a questão de morte, eu penso exatamente isso, quando uma pessoa é muito velha, vamos supor, já me pediram oração, né, para uma pessoa de quase 100 anos, né, e ela estava doente. Eu fiz essa pergunta, mas eu não estou querendo ofender. Eu faço, ele é crente? Ela é crente? É, graças a Deus. Então, rapaz, o corpo morreu, ó, terra, né? 7 palmos diz que é, né, a fundura, né? Então 7 palmos é para todo mundo, mas a alma não. Então eu sempre pergunto isso, né? A pessoa está com 89 anos, 102 anos, em hora para ela, para curar ela. Curar? Não, ela é crente? É, graças a Deus, né? Então o mais importante de tudo, eu penso exatamente nisso, na situação dele, se ele está passando por essa dificuldade, e se ele entregar a vida dele para Jesus, a alma dele para Jesus, os problemas acabaram, né? Porque isso é o mais importante de tudo. Mas aqui, realmente, a palavra de Deus, como eu falei antes, né, no começo da mensagem, então a palavra de Deus, você vai lendo a palavra de Deus, ela vai te orientando, ela vai te mostrando, e até mesmo dentro disso, como eu estou falando com vocês, eu tenho aprendido a viver em cima disso, exatamente isso, me conhecendo e conhecendo as pessoas, né? Nesse sentido, eu trabalho com criança. Cara, se você não entender esse lado aqui de criança, lado sentimental da criança, é muito difícil trabalhar com criança, é muito difícil orientar ela, é muito difícil, né, conseguir manter ela, né, porque é muito emocional. Então você vai se conhecendo e vai conhecendo, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com essa coisa que nós estamos sentindo de Deus e que Deus está falando comigo. E muitas vezes, sabe o que eu acho mais perigoso de tudo, amado? Então, de alguma situação aí, você, nesse momento aqui agora, Deus está me falando e eu começo a falar aquilo que Deus está me falando. Eu acho que isso é perigoso demais, né? Outro dia eu fiz uma demonstração aqui, né? Mas eu sei que a igreja é assim. No dia que eu ia passar o dízimo, eu falei assim, ó, Deus está me falando, eu estou sentindo. Eu falei exatamente isso, que vai ter gente que vai dar R$1.000 aqui no culto hoje. Teve gente que falou amém, mas claro, não sabia a minha mente, não sabia a minha intenção, nem sabia por que eu estava falando aquilo. E eu falei, não estou sentindo nada, não tem nada disso, né? Tem muitas vezes que a pessoa fala isso, mas pode dizer uma coisa para você, perigoso demais, né? Seu sentimento, né? Como eu estou falando, você nem tem evidência, você começa a professar falando que Deus está falando, aí você começa a falar que Deus está falando coisas, né, que não tem nada a ver. Mas o mais seguro de tudo é a Bíblia. Se eu ler um versículo aqui, ó, Deus está falando com a gente, o justo viverá pela fé. Eu tenho certeza absoluta que Deus está falando, né? Então isso não está vindo do homem, isso está vindo de Deus, isso não está vindo, né, de mim próprio, isso está vindo da palavra de Deus, da Bíblia, né, que é muito importante. E como eu estou falando, olha só em Provérbios capítulo 30, versículo 6, o que fala sobre isso na linguagem de hoje. Provérbios capítulo 30, versículo 6, diz assim a palavra de Deus, na linguagem de hoje: nunca declare, olha só, hein? Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato Ele não disse. Se você fizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Então, nunca declare que Deus falou algo que Deus não disse, né? Vai falar exatamente isso, vai passar vergonha, né? Que é mentiroso. E, sinceramente, já vi muitas pessoas passar vergonha nesse sentido, né? Falar que Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e nada daquilo que Deus falou que Deus estava falando aconteceu, né? Então, não era verdade, não é o que está escrito em outra passagem, né? Que o homem ele se engana quando ele se age por si próprio, quando ele vai querendo fazer as coisas por si próprio, não de Deus, né? Em 1 Samuel, capítulo
16, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Aqui é interessante você ver, quem era Samuel? Quem era Samuel? Samuel foi filho de Ana, separado desde criança, né, para fazer a vontade de Deus, criado como um profeta, né, criado, né, junto com Deus ali, revelações e revelações de Deus para ele, muito, mas muito. Cara, eu fico assim, quando eu leio a história de Samuel, eu vejo assim, cara, Samuel, um homem de Deus que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Só que isso também me faz pensar uma coisa: mesmo nós sermos homens de Deus, nós não vamos deixar de ser homens. Já tinha uma mensagem sobre isso. Nós somos homens e nós estamos sujeitos a errar. Nós estamos sujeitos até mesmo de querer fazer coisas para Deus do modo errado, não do modo de Deus. E aqui falando de como Samuel era, né, um grande profeta, um grande homem de Deus, Deus falou com ele: vai lá na casa de Jessé, você vai ungir o filho dele para ser o novo rei de Israel. E quando Samuel chegou lá, né, logo de imediato, ele viu o filho de Jessé. Está aqui no capítulo 16, versículo 6, fala assim, ó, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou. Então essa coisa de pensamento, que vai gerar um sentimento, né? E muitas vezes nós vamos sentir isso, né? Estou pensando nessa coisa, isso é de Deus. Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas aí vem a resposta de Deus, no versículo 7. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então agora vamos falar aqui uma coisa aqui para nós, né, que muitas vezes somos essas pessoas de julgar as pessoas, né, de ter esse sentimento por certas pessoas. Quem é que pode ver o coração do homem? Né? Quem é que pode saber o que está no íntimo do coração do homem? Qualquer pessoa. Quem de nós aqui, né, o mais espiritual, né, o mais, que tem mais revelação de Deus, qual de nós aqui? Vamos falar bem assim, não, lá no íntimo do coração daquela pessoa, é isso que está lá. Ninguém. Deus falou isso. Sabe o que você vai fazer? Sabe de onde vai vir os seus sentimentos? Vai ser da aparência. Se você é uma dessas pessoas que julga muitas outras pessoas, que você julga o teu próximo, vamos estar orando. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, uma oportunidade que nós temos de orar, pedindo ao Senhor, que são muitos trabalhadores para a tua seara. Tua seara é grande, o Senhor mesmo disse isso, Deus, e há poucos trabalhadores. E Deus, aqui tem muitas pessoas. Que nossos corações, Deus, sejam avivados para fazer aquilo que o Senhor quer nessa terra. Em nome de Jesus, Pai. Abre nossos olhos espirituais. Abre nossos corações também, Deus. E principalmente, Deus, as nossas escolhas, que seja, Deus, dedicada, favorável, 100% para o Senhor. Que Deus nos ajuda a ganharmos as pessoas, prepararmos as pessoas, enviar as pessoas diante, Deus, desse pedido que o Senhor nos fez. Para nós orarmos ao Senhor da seara e mandar trabalhadores para a tua seara. Então, Deus, assim seja. Se nós, Deus, possamos ser o instrumento do Senhor, então nos usa, Deus, em nome de Jesus, para isso, para o teu louvor e para a tua glória, Deus. Nos dá uma capacidade sobrenatural com o Espírito Santo do Senhor para ganharmos as pessoas para o Senhor, em nome de Jesus, para o teu louvor e para a tua glória. Use a vida de cada um que está aqui. Amém. Então, dentro disso daqui, né, vou voltar aqui no 17, então chegou lá, nós olhamos para a aparência, nós olhamos para o coração. Então muitas vezes quando tem pessoas em nosso meio, eu já observei. Você quer ver uma coisa entre nós, né, qualquer pessoa, né, talvez eu passe uma situação, eu pelo menos gosto de fazer isso, eu não gosto de comentar, eu não gosto de talvez achar nem nada, eu vou ter a pessoa e pergunto. Então isso eu já tenho no meu coração, então qualquer coisa. Então eu passo ali, né, vejo ali, né, Léo, né, vou botar Léo como a minha administração, né, aí Léo está ali conversando com a menina ali no pátio, ali sozinho, né, aí eu já passo, é o que é aparência, é o que você está vendo, né, então você já está tendo aquele pré-julgamento ali de que está acontecendo algo, talvez com aquela pessoa, mas Léo, como que ele é muito bonito, né, então isso não vai acontecer, né, então
Mas, como eu estou falando, essas coisas, as pessoas são assim, cara. Mas, repito, isso eu coloquei no meu coração. Se eu tenho uma dúvida em relação ao Léo, eu vou perguntar para ele. Léo, está acontecendo alguma coisa ali, você? Não, pastor, me perguntou e eu respondi. Então, dentro disso, isso me faz lembrar de muitas coisas, como eu estou falando, que eu aprendi. Até mesmo, muitas vezes, né, com os meus pastores, né, dentro disso. Então, qual a evidência que nós temos para estar julgando ou falando essas situações? E muitas vezes, como eu estou falando, pessoas trazem muitas coisas para nós resolvermos, né? Ó, vi fulano e Beltrano ali, ó, vi essa situação lá no quarto, ó, vi essa situação na sala de aula, né, eu passei lá, a pessoa estava fazendo prova e estava com o celular do lado. Então, mas por que você foi lá perguntar? Você vai trazer para mim, né? Então, resolver, né? Então você pode perguntar, você pode tirar suas dúvidas, você pode, até mesmo vai te ajudar, você não ser uma pessoa que vai estar julgando tudo e todos, né? Naquilo que você está vendo, naquilo que você está pensando e naquilo que você está sentindo. Então isso vai te ajudar muito a viver com o seu próximo, isso que eu quero falar. Né? Isso vai te ajudar a viver muito dentro daquilo que a Bíblia fala. O amor não suspende o mal, mas muitas vezes, né, como nós estamos falando, nós já prejudicamos muitas coisas. Então, se tiver algo para perguntar, algo para falar, chega na pessoa e fala. E a segunda coisa que eu queria falar, né? A primeira é o nosso sentimento com Deus, e a segunda é o sentimento que nós temos com aquilo que nós mais damos tempo. Então, isso é natural. Aquilo que você dá muito tempo, você vai ter um sentimento por aquilo. Você quer ver um exemplo? Né? Animal. É assim. Você começa a dar tempo ao animal, seja qual animal que for, né? Pode ser cachorro, pode ser cavalo, pode ser bidu, né? Tem a história do bidu aí, né? Então, o bidu era o rei, né? Os filhos eram a desgraça, né? Mas o que é isso? Gera uma emoção. Eu já chorei com aquele animal, né? Eu tinha uma cadela quando eu era novo, né? E ela era, aonde eu ia, ela ia atrás, aonde eu ia, ela ia atrás, né? Então, eu fui na mercearia para minha mãe, na hora que eu atravessei, não vi que ela estava atrás, né? Na hora que eu atravessei, ela veio atravessando atrás do carro, pegou e bateu nela. E eu entrei no meio da pista, você vai ver, está vindo outros carros, eu saí correndo, entrei no meio da pista, carro buzinando, aquele negócio todo, peguei a cadela no colo e comecei a chorar. É um sentimento muito forte que eu tinha para o animal. Mas como eu estou dizendo, eu que criei, né? Eu que fiz aquilo tudo, e uma vez eu criei também não sei se todos aqui vão saber o que é galinha da Angola, né? Então eu criei, que é aquela que fala, tô fraco. Então, é sério, eu criei dentro da gaiola. Então, e era interessante, eu peguei ela desde novinha, né? Porque era pequenininha, e eu fui criando ela dentro da gaiola, e eu abria a gaiola, ela saía da gaiola, depois ela voltava sozinha para a gaiola. Ela acostumou. E minha mãe, o que foi? Ela cresceu, né? Então, minha mãe, dona Zilda, vendeu faca. Não mata não, mãe, não mata não. Diz que que não é bom matar o porco na frente do dono do porco, né? Diz isso daí, porque o sentimento pode fazer com que o porco não morre e fica sofrendo. Então essa coisa tem um sentimento, né? Então, outra coisa, né? Quer ver uma coisa também que mexe muito com a emoção das pessoas, né? Com o sentimento das pessoas, é esporte. Né? Se nós não tomarmos cuidado, né? Como eu estou falando, aquilo que você der mais tempo, é o que você vai ter mais sentimento. Pode ser no seu trabalho, né? Pode ser no esporte. Lá em casa nós temos uma situação que agora está sendo um pouco dividido, né? Então, padaria e escolinha de futebol, né? Então, hoje eu falo da padaria, eu falo da escolinha de futebol. Então, mas por quê? Eu acho que é o que a gente faz. Então isso gera uma emoção normal. Né? Então tem pessoas que vai estar aqui no departamento aqui por muito tempo. Se você for falar mal do departamento, você vai sentir. Ela tem sentimento por aquilo ali. Então é normal, só que nós devemos entender, né, que esse sentimento que nós temos, nem moral é simplesmente por nós termos muito tempo naquilo ali e acaba nós gostando muito daquilo ali. Você quer ver coisa de time de futebol? Tá, tem gente que se mata porque de time de futebol. Você acha que isso é normal? Né, por sentimento, né? Então, negócio de torcida, quando você vai ver, né? Então, torcida do Cruzeiro está injuriada do Cruzeiro, né? Entraram em campo para bater nos jogadores do Cruzeiro, não foi nem para brigar com a torcida do Curitiba, mas olha o ponto que chegou, né? E
até o Roger está aqui, né? Ele é responsável pela escolinha do RT10 aqui em Guarapari, eu sou do STC, né? Nós tivemos uma reunião na televisão, né, Roger? Foi uma das coisas que eu falei. Eu nunca vi uma coisa tão gritante como o egoísmo dos pais, cara. Então, vamos supor, a escolinha STC ganhou de 3-0, mas o filho dele não jogou, vou tirar o filho da escolinha e vou levar para outra. Mas por que? Meu filho não jogou, mas nós ganhamos. Mas meu filho não jogou, mas nós ganhamos. Mas meu filho não jogou, eu estou aqui, eu não quero mais, vou levar para outro lugar. Mas você vê a emoção, né, fluir tão alto, e isso, como eu estou falando, um egoísmo tão grande, tipo assim, se não fizer como eu quero, e se meu filho não jogar, aqui não vale a pena. Então talvez os princípios que está ouvindo, né, uma oração que está recebendo, a palavra de Deus que está sendo ministrada, aquilo ali não importa. Importa o quê? O meu filho é mais importante de tudo. E isso gera uma emoção tão grande, né? Eu fui assistir o jogo América e Atlético Mineiro, né? Hulk não estava fazendo nada. Aí a torcida, vale nada, tá velho, tem que ir embora, que não sei o que, tal, acabando o Hulk, eu quietinho, só assistindo o jogo. E eu pensei numa coisa. Então eu falei, cara, se ele fizer um gol, cara. Mas o pior da terra, o pior jogador do mundo, na torcida do Atlético, e ele joga no Atlético. O que aconteceu? Hulk pega a bola, vai lá e faz o gol. É o melhor do mundo! É o melhor jogador do mundo! Fica no Atlético, você não pode sair. Cara, seleção, tem que se chamar para seleção. Mas como que, né? As emoções, cara, é impressionante isso. Né? Como que muda, como que oscila, né? Como que acontece, parece que assim, é as mesmas pessoas, né? Será que é a mesma pessoa? Então, muitas vezes nós devemos tomar cuidado com isso, porque aquilo que nós vamos dando tempo, aquilo que nós vamos fazer, né? Então nós devemos trocar essas coisas, talvez sinceramente, talvez por um esporte, né? Talvez pelo time, talvez pelo animal, ao invés de nós darmos muito tempo para isso, nos emocionarmos tanto com isso, nós podemos dar esse tempo para Deus. Né? E muitas vezes, por que quando pessoas vão compartilhar de Deus choram? Né? Por que muitas vezes a pessoa que vai compartilhar com Deus, você vê mesmo aquilo ali, uma coisa assim, cara, isso é real o que ele está falando. Né? Então por que o cara transmite aquilo ali que ele está falando, né? Com tanta emoção? Mas por quê? Porque aquilo ali realmente é onde que mais mexe com as emoções dele. E como eu estou falando, emoções não são erradas. Eu espero que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Nós vamos ter emoções por várias coisas, mas eu acho que a coisa que mais tem que nos emocionar tem que ser Deus, cara. E sabe, dizer uma coisa para vocês, quando outro dia eu fui ver aqui um vídeo, né? Estava com uma música, então como eu estou falando, isso tudo mexe com as emoções, mas o tempo que eu tenho, você tem também. Então os tempos, muitas vezes, dá um tempo livre, eu procuro pelo menos ver essas coisas. Então comecei a assistir um vídeo falando sobre a crucificação de Jesus, comecei a chorar, mas não é um choro de tristeza, não é, eu creio que é uma coisa espiritual na hora, no sentido de gratidão, né? E só lembrando para falar para nós e nos lembrar disso, né? Jesus não precisava sofrer como ele sofreu. Jesus não precisava passar pelo que ele passou, né? Jesus não precisava ser humilhado como ele foi. Ele nunca pecou como homem. E só dizer uma coisa dentro disso, né? Como eu estou falando que emoção não é errado. Você acha que quando estava lá antes de ser crucificado, que tem a oração que ele fala bem assim: Pai, se for possível, afasta-se de mim esse cálice. Você acha que isso não era sentimental, não? Você acha que ele não estava sentindo, não? Mas sabe que ele não agiu pelo sentimento dele. Ele veio fazer, cumpriu o que veio fazer, que era morrer na cruz por nós, né? O justo, o santo, morrer pelos injustos, pelos pecadores que somos nós. Então quando fala essas coisas, né? Essas coisas tem que mexer em nós. E outra coisa, o terceiro, então o primeiro, o sentimento com Deus, o sentimento com aquilo que você dá mais tempo. O terceiro, pessoas. Né? Então, você já viu esse ditado, né? A primeira impressão que fica, você já viu? Cara, isso daí é sentimento puro. Você não conhece a pessoa, né? Você nem sabe de onde que vem isso. Talvez você vê a pessoa pela primeira vez e não presta não.
né? Mas por que isso? De onde você tirou isso? Então você chega à sua conclusão de si próprio, né? Então você não conhece a pessoa e já automaticamente já está, né, dando aí uma imagem da pessoa que talvez ela nem é o que você está pensando. Então por que nós vamos querer ficar com a impressão que surge em nós? Dessa maneira, e acontece muito aqui no seminário, né? Porque no seminário tem pessoas de tudo quanto é lugar, e nós já estamos aqui há 23 anos, 24 anos já vamos, né? Para 24 anos, né? Então tem pessoas aqui que chegam aqui, o pastor jovem, né, não presta, então tem que ter uma ilustração disso, né? Então foi o pastor João Hudson, né? Ele falou assim, quando ele veio para cá, ele falou assim, rapaz, fizeram propaganda seu, cara. Falava assim, vai para o seminário STC, mas cuidado com o jovem. Então, aí ele falou assim, rapaz, parecia que você era duro, falaram que você era um carrasco, falaram que você não quer. Aí, mas eu achei interessante o que ele fez e o que ele falou. Ele falou assim, não vou dar ouvido para essas pessoas que estão falando desse pastor, e não conhecia. Ele falou assim, eu vou procurar conhecer esse pastor primeiro, antes de eu tomar minhas decisões, ou pensar qualquer coisa dele. E pode dizer uma coisa para vocês, Ana Carolina, eu acho que ela devia ter 1 ano para 2 anos, nem lembro, ela era bem pequenininha, para você ver, o Lucas era pequeno e pegava ela no colo, né, o Lucas Brandão, mas não saía da casa de UCG, o UCG pegava ela para passear, né? Então, mas como eu estou falando, nós tivemos uma amizade muito boa, mas exatamente isso, ele não foi por aquilo que falaram, ou pela impressão, né? Então, mas muitas vezes, né, a pessoa só assim, talvez você não tenha comunhão com a pessoa, porque você tem uma impressão negativa de outra pessoa que você nem conhece, você nunca nem conviveu com ela. Então, pessoas é muito importante, mas eu quero te dizer, é onde tem mais problema. E só dizer uma coisa para vocês, sentimentalmente falando, emocionalmente falando, quem que é pior, homem ou mulher? E aí? Né? Então, mas sabe o que é? A Bíblia fala que a mulher é mais emocional, né? E muitas vezes os problemas que nós temos no seminário, só dizer uma coisa para vocês, não é que o aluno está usando droga, não é que o aluno está colando na prova, não é que o aluno é preguiçoso no trabalho. Você sabe aonde que é? É o problema de relacionamento que gera o sentimento. Então fez coisa que eu não gostei, aí o sentimento vira, sabe o que? Ressentimento, né? Então aquilo que você estava sentindo, talvez a pessoa te faz algo que você não gosta, e você deixa entrar no seu coração, aquele sentimento cresce como um ressentimento, né? Você fica sentido, você fica ressentido com aquilo ali, e começa a viver em cima daquilo ali. Aí o que acontece? Não quer mais conversar com a pessoa, não se aproxima da pessoa, né? Você vai trabalhar em qual setor? Não, quero trabalhar em outro, mas porque a pessoa está lá, né? Quer ser cuidada de quarto, mas tudo por causa do quê? O mau relacionamento que é dentro do sentimento. Então isso aqui, pelo menos na escola, eu acho que é uma aula, né, na prática muito boa. Se você, presta atenção, eu estou falando para os alunos chegar ao 1º ano, 2º ano, 3º ano, né? Se você tem problema de relacionamento com uma pessoa, é a área que Deus mais vai trabalhar com você, dentro do relacionamento. Então o relacionamento com as pessoas é fantástico, você tem que saber se relacionar com a pessoa. A pessoa é difícil, mas você só quer se relacionar com fácil? Mas aquela pessoa é muito chata, mas você só quer, né, se relacionar com uma pessoa gente boa? Então isso não existe, você tem que se relacionar bem com todos, né, com todas as pessoas, né? E para conhecer as pessoas, só estando convivendo com as pessoas. Outro assunto que eu gostaria de falar, né? O quarto é o sentimento do sexo oposto. Então, isso daqui também é uma área, né, bem interessante, né? Porque, né, muitas vezes, como que você vai passar a gostar de uma pessoa? Como que você vai ter um sentimento pela pessoa? E pode dizer uma coisa para você, todo mundo que vai se relacionar com outra pessoa tem que ter um sentimento, né? Mais que eu creio fielmente, né, que amor é a decisão, mas quando surge interesse por outra pessoa, o momento que surge é um sentimento. É algo que você viu, talvez uma beleza, algo que chamou a atenção. E você sabe o que eu gosto do livro do pastor Giovanni Cruz, que ele escreveu, né, sobre casamento? Ele fala bem assim, que é engraçado que quando você observa uma pessoa, quando você se interessa pelo sexo oposto, quando surge o sentimento por aquela pessoa, foi algo que te chamou a atenção e você gostou. Só que depois que você casa, aquilo que te chamou a atenção, aquilo que você gostava, aquilo que realmente te fez ter um sentimento, inverte, começa a ser ruim.
e você quer mudar a pessoa, né? Então isso não vai dar certo. Então o sexo oposto, né? Como que vai ser? E Siri, né? Siri me chamava, quando eu namorava, Siri falava assim, aí Jó, tá babando, hein? Né? Ele falava, né? Então quando eu estava namorando com ela, mas por que ele falou isso? A Ana passou, né? Eu já namorava com a Ana, ela passou e eu fui acompanhando, né? Ela passou, eu fui, né? Aí ele foi e falou, aí né, tá babando, né? Aí eu falei assim, minha namorada, né? Não vou babar pela minha namorada não, né? Mas eu penso assim, mas tem gente que tem um sentimento tão forte por outra pessoa, sinceramente, né? Que realmente vai ficar babando mesmo. E isso vai impedir até mesmo de ver os princípios da pessoa. Ou melhor, né? Você vê a pessoa como ela é realmente. Então a emoção ela não pode cegar as suas vistas espirituais ao ponto de você não ver a pessoa como ela é. Isso que eu acho que é o mais importante de tudo. Então, não pode ser como aquela música, né? Então, aonde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Então, eu acho que realmente, né, nesse sentido aí, a emoção está falando muito mais. E teve um aluno aqui, né? Não sei se ele hoje ele é pastor, né? Eu não sei se ele vai ouvir, né? Mas quando ele chegou aqui no seminário, ele já queria casar, né? E ele foi conversar com o pastor Giovanni, o pastor falou, não, você nem chegou no seminário. Mas ele estava muito emocionado. E ele foi conversar com o pastor Laí. Ele não ficou satisfeito com o pastor Giovanni, e ele foi conversar com o pastor Laí. E ele chegou lá e falou, pastor Laí, estou gostando dela. Aí o pastor, ótimo, rapaz, né? Aí, mas você tem que esperar. Aí, mas o que eu vou fazer com as minhas emoções? Aí o pastor Laí falou assim, ele, controla. Então, tão emocionado que estava, não queria nem passar pela etapa, né, de namoro, né, daquilo tudo, ser acompanhado, tudo. Então já queria ir logo para casamento. Mas muitas vezes é assim. E aqui dentro do seminário, como acontece? E muitas vezes eu já vi isso, e é difícil eu errar, mas deixa eu te falar, aí eu tenho prova, tá? Não é só sentimento, não. Eu começo a observar algumas coisas que acontecem dentro do seminário, né? Então, novamente, eu vou pegar Silas como exemplo agora, né? Deixar Léo de lado um pouco, né? Então, mas... Elias. Pegar Elias. Então, Elias, né? Vamos supor, nunca vai na padaria. Tem a menina lá na padaria que talvez chame a atenção dele, né? Mas sério, aí você vê mudança de comportamento, isso que eu estou falando. Então a pessoa começa a frequentar o local, aí daqui a pouco, né, você pensa, não é muita coincidência isso, né? Aí daqui a pouco você passa lá no refeitório, Elias está lá sentadinho do lado, tá falando que trabalha lá na padaria, mas está com a rodinha, né? Tem mais gente, não está sozinho. Aí daqui a pouco tem um jogo do Uno, né? O Uno. Aí tem o jogo do Uno, esse jogo do Uno rola cada parada, né? Aí tem esse jogo do Uno, né? Elias está lá jogando Uno, mas a fulana está lá jogando Uno também. Então você vai observando, né, algumas coisas, aí horário de estudo. Elias nunca fez horário de estudo no refeitório e a menina fazia. E a chapa abandonada, nem Deus. E a chapa nada. Mas, aí o que acontece? Elias está lá no refeitório agora. Aí você fala, né? Como eu estou falando, é muitas evidências. Você vai vendo daqui a pouco o que acontece. Elias, né, está apaixonado. Mas qual o problema da emoção, como eu estou falando? Aí daqui a pouco você vê Elias sozinho com outra pessoa. Talvez está conversando no WhatsApp sem ninguém saber. Talvez está mandando um recado para a menina sem falar com a liderança. Então a emoção ela começa a fluir. O pastor, ele contava uma ilustração para nós em relação a um carrinho subindo o morro, um caminhão subindo o morro. Seria como uma montanha. E nossas emoções são assim. Talvez ele não tinha nada, mas as emoções começam a fluir. E esse carro começa a subir. Quando chega no topo da montanha, você consegue controlar suas emoções ainda. Mas quando esse caminhão começa a descer de morro abaixo, é difícil de controlar, difícil parar. Então tem momentos, por isso que muitas vezes acontece, como a gente sabe, a pessoa fugiu com o fulano, foi embora com o ciclano, né? E não dá certo, porque a emoção não é garantida. Então, que eu vou ler um texto aqui agora, está em... É o 2 Samuel capítulo 13, é exatamente isso que eu estou falando. 2 Samuel capítulo 13,
Fala bem assim, ó, até o 4, 1 até o 4. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. O que quer dizer isso? É o que eu estou falando. Né? Então, a pessoa tem um sentimento muito forte, apaixonado por outra pessoa. Apaixonou-se por ela. Versículo 2. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmã de Davi. Jonadab disse a Aminon: você é filho do rei, no entanto, cada dia estará mais triste. Diga-me por quê. É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai. Respondeu Aminon. E o que aconteceu aqui? Esse amigo dele deu uma ideia para ele. Ele falou: pede para ela fazer uma comida para você e fica aqui no quarto sozinho, você vai ficar com ela sozinho. E o que ele fez? Na hora que ela veio entregar a comida para ele, ele pegou ela à força, estuprou ela. E a Bíblia fala que logo depois que ele fez isso com ela, ele teve nojo dela. Mas olha antes, por que eu quis só ler antes? Ele era o quê? Apaixonado. Então eu quero dizer uma coisa para vocês sobre sexo oposto. Né? Eu sou casado, eu tenho 21 anos de casado. Repito, eu tinha emoções pela Ana. Mas uma das primeiras coisas que o pastor falou comigo sobre a Ana, ele falou assim: Job, ela é a mulher de Deus. Todo dia, 5 horas da manhã, ela está lendo a Bíblia e orando. Né? Então isso me despertou algo em mim, sinceramente. Né? Então, muitas vezes eu vou te perguntar, né, o que você quer? Você quer viver em cima dos seus sentimentos? Ou você quer viver em cima dos princípios da palavra de Deus? Qual que é mais seguro? Qual que é mais garantido? E novamente falando, a emoção não é errada, né? Mas o que a emoção tem a ver? A emoção atrapalha a nossa disciplina, a emoção nos torna cego muitas vezes. As emoções podem nos levar para um caminho totalmente oposto à vontade de Deus. Então, como que nós vamos agir? Pelos nossos sentimentos, né? Pelas nossas emoções. Então, nós devemos tomar muito cuidado com essa coisa de sentimento e nos apegar cada vez mais com a palavra de Deus, nos apegar cada vez mais com a Bíblia. A Bíblia vai nos dar a direção, a Bíblia vai nos dar uma orientação. E para terminar, eu gostaria de ler um versículo, Salmos 32, 8. Nós não vamos ser guiados pelos nossos sentimentos, nós vamos ser guiados por Deus. O Senhor me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo. Então, muito melhor, muito mais seguro para nós passarmos a eternidade com Deus, não ir pelos nossos sentimentos, mas nós irmos pela palavra de Deus. O Senhor me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e vou orientá-lo. Que Deus te abençoe. Agora vai estar com o pastor Railan. Bom dia, paz do Senhor. Falando dessa coisa de sentimento, gostaria de convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar uma música que o título dela é Sua Escolha. E ela fala exatamente isso. Que o amor, ele não é um sentimento. Ele é uma decisão de nós fazermos o melhor possível para Deus e nosso próximo.
O meu vizinho bateu no meu carro e não quis admitir. Ele toca trombone, usa meu telefone sem pedir. Esse tipo não é fácil para qualquer frente aguentar. Mas nessa hora tão difícil, parece impossível amar. As mulheres. Olha só. Sozinho não vou conseguir. Força sempre não tenho, e é por isso que eu venho me pedir. Jesus, eu te peço, venha hoje mesmo me transformar. Olha o meu coração, com disposição de amar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Shalom para todos, até às 19 horas, em nome de Jesus.